Deus. Eu quero entregar ao Senhor nosso culto, nossas vidas, nesse domingo. Isso é tão especial, isso é tão precioso para o meu coração, para o coração daqueles que já são membros da Prova Viva, que têm sonhado junto comigo por esse momento, onde nós oficialmente podemos evangelizar pessoas de todos os lugares do mundo e cuidar dessas pessoas. Como a gente já vem fazendo, nós já estamos fazendo há muitos anos, mas fazíamos isso ajudando as igrejas, ajudando as denominações, e inclusive continuaremos fazendo. Mas hoje nós temos uma escola, temos uma casa, temos um lugar para receber as pessoas que querem caminhar com Jesus, que querem receber o Espírito Santo de Deus, que querem estudar e aprender a palavra de Deus, que precisam de libertação, precisam de cura. Talvez está com a gente celebrando o Senhor e do fundo do seu coração você deseja conhecer esse Deus vivo que faz milagres, esse Deus vivo que mudou a minha história e a história de o nosso Deus. É um espaço que eu utilizo para evangelizar, para compartilhar a palavra de Deus, para anunciar a verdade, já há mais de 10 anos. E eu quero que você fique à vontade para deixar o seu pedido de oração nos comentários do vídeo, para curtir o vídeo demonstrando o seu apoio a esse ministério, para compartilhar, enviar esse link para as pessoas que para as pessoas que precisam de uma palavra. Isso aqui é muito mais que um canal do YouTube. Isso aqui é um ponto de conexão divina, uma ferramenta que Deus hoje está usando para alcançar pessoas em todos os lugares da Terra. E desde o dia em que Deus me curou, e eu consegui compreender o poder disso, e recebi dele uma ordem, um direcionamento, uma palavra que me enviou para dizer quem ele é. Eu comecei a fazer isso de todo o meu coração, sempre com a certeza de que esse é o meu dever, custe o que custar. Então, oficialmente agora 2020, eu quero apresentar nossos corações ao Senhor. Quero te convidar a fechar os teus olhos e entregar a Deus este culto, este momento na presença de Deus, a receber uma palavra que transforma, que edifica, que exorta, mas que também nos cura. Amém? Em nome de encontrou, me cercou uma canção e salvou. Eu não medo. Senhor nosso Deus, te louvamos, te adoramos, exaltamos o teu santo de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Este momento na tua presença. Sou filho. Amém. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Enche os nossos lares com teu poder. Escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo tua presença gloriosa. Sou filho. Envolve-nos, Senhor, com a tua glória. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo.
sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho aqui na terra, Senhor. E com o nosso de cada dia, Senhor, nos dê hoje não somente o pão espiritual, mas a provisão, Senhor, o milagre, a resposta, a saciedade, no espírito, nas emoções, no nosso perdoa, Senhor, nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Lava nosso coração. Entregamos nossas causas na tua presença, nossos pedidos, nossa ansiedade, nossas inquietações. Entregamos ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas falhas, dificuldades, fraquezas. Perdoa os nossos pecados. Em Cristo, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Perfeito amor que me alcançou e resgatou, e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Quando sou filho, abriu o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou me resgatou, e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Cantemos. Eu sou filho de Deus. Cantei. Eu sou de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu quero que você declare junto comigo, nesse tempo onde temos sido de todas as formas cercados pelo sentimento de medo. Quantos são filhos aqui nesse lugar? Eu não sou mais escravo do medo. Consegue cantar isso comigo? Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Amém? Eu não sou mais escrava do medo. Você não é mais escrava do medo. Você não é mais escravo do medo. Porque nós conhecemos o amor, que nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Nos faz lembrar e declarar quem é o nosso Deus. E eu quero
cantar mais uma canção com vocês nessa nossa reunião aqui, nosso culto online. E eu separei aqui na minha playlist uma canção antiga, desde que eu conheci Jesus há mais de 20 anos atrás, nós cantávamos. E se você não conhece, você pode colocar ela, a letra, procurar a letra dela aí na internet. O nome da canção é Jeová é o teu cavaleiro. E em tempo de guerra, nós vamos celebrar com alegria o nosso Deus, declarando que Ele sempre trabalha para vencer. Amém? Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial, homens e vivas de júbilo. No teu arraial, homens e vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamentos. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores Não vai te nunca te alcançar. alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial, homens e vivas de júbilo. 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 Amém! É diferente, né? Ministrar nosso louvor e a nossa adoração, assim, né? Pela internet, transmitindo um culto em casa. Eu estou aqui com a minha família. Claro que nós estamos aqui nos alegrando na presença de Deus. Eu espero que você também esteja aí reunido junto com a sua família, na sua casa, nesse tempo de quarentena, celebrando a presença de Deus e vivendo esse desafio da melhor maneira possível. A palavra de Deus diz que a alegria é fruto do Espírito.
E quando nós louvamos e adoramos a Deus, somos fortalecidos de forma espiritual. Talvez uma pessoa que nunca teve uma experiência real com Deus, talvez uma pessoa que ainda não teve a rica oportunidade de entrar na presença de Deus e conhecer Jesus, nos veja cantando e celebrando, dizendo que sim, no nosso arraial, ou seja, na nossa casa, no lugar da nossa habitação, se ouvirão gritos de júbilo, se ouvirão palavras de comemoração. Vão dizer, uau, aonde está o coração dessas pessoas que elas estão conseguindo celebrar, sorrir e cantar no meio de um tempo de tantas notícias ruins, no meio de um tempo de tanto caos, no meio de um tempo de tanto medo, no meio de um tempo de tanta insegurança. Mas, queridos, nós que vivemos a palavra de Deus, temos sido ensinados pelo próprio Espírito do Senhor que as tribulações produzem em nós perseverança. A perseverança produz em nós um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz em nós uma esperança poderosa. E a nossa esperança não é frustrada. Amém? Romanos capítulo 5. A tribulação produz perseverança. E quando eu decido perseverar, perseverar no quê? Na minha disciplina de oração, na minha disciplina de clamor, na minha disciplina de adorar a Deus, mesmo quando as situações estão difíceis, mesmo quando estamos em meio a uma tribulação, mesmo quando estamos em meio a uma tragédia, uma adversidade, eu adoro o meu Senhor, como disse Abacuque. Ainda que a videira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que tudo dê errado, ainda que as pessoas que eu conheço estejam doentes, ainda que na minha família haja alguém doente, ainda que eu tenha adoecido ou esteja doente, ainda que eu perca meu emprego ou eu passe por dificuldades financeiras, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, porque a esperança que Ele me deu não é somente para esta vida, mas para toda a eternidade. Aleluia, aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. Eu me alegro sim. Eu me alegro sim. A minha alegria está no Senhor. E a alegria no Senhor é a minha força. A alegria no Senhor é a minha força. Então eu quero profetizar sobre a tua semana desde já, nessa nossa primícia, nosso primeiro momento da semana, já na presença de Deus, que você vai ter, sim, uma semana cheia da alegria que vem do céu. Se você crê nisso, diga, amém, eu creio, eu recebo, eu quero experimentar isso, eu quero viver essa alegria que vem do céu, essa alegria que é espiritual, essa alegria que brota no meu espírito quando eu obedeço em um culto racional e adoro, porque celebro as coisas que são eternas. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas as palavras de Deus nunca passarão. Então eu posso me alegrar no Senhor. Amém? Nós estamos muito felizes porque estamos completando a obra do nosso templo e vamos, creio que muito em breve, estar cultuando na sede internacional da Missão Global Prova Viva, aqui no Rio de Janeiro. E eu quero agradecer a todos vocês que têm orado por nós. Nessa última semana nós não tivemos o devocional na parte da manhã transmitido, o Amanhecendo com Deus,
orando a palavra, justamente porque estamos empenhados e trabalhando muito na finalização dessa obra, na construção do conteúdo das escolas, a escola de princípios, a escola bíblica, o Clube Detox da Alma, que são projetos feitos para edificar você, para te fortalecer e para te dar todo o suporte em todos os aspectos, dentro de uma visão integral da vida cristã, durante esse período de pandemia. Nós cremos que estamos blindados pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que nenhum mal chegará à tua casa. Amém? Alimente-se bem, fortaleça o teu coração e o teu espírito. Encha-se com palavras proféticas. Aproxime-se de pessoas cheias de coragem e uma coragem que vem de Deus. Seja assim obediente às leis. Seja assim precavido. Preserve a sua saúde. Use de todas as medidas de preservação e de prevenção. Mas esteja certo mais do que tudo, que o Senhor é teu escudo, o Senhor é a tua armadura, o Senhor é aquele que te protege, o Senhor é aquele que te guarda. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, abra sua Bíblia no livro de Neemias. Nos 2 últimos cultos, nós estivemos orando, ministrando, estudando e aplicando, principalmente, aquilo que a palavra de Deus nos ensina através do livro de Neemias. Um tempo de reconstrução, um tempo de revisão de vida, um tempo de arrependimento, uma chamada de Deus para nós, para olhar para dentro de nós, para entrar em contato com aquilo que há de essencial nas nossas vidas. Que eu acho que é o que está acontecendo com todos nós nesse período de isolamento social, nesse período onde estamos revendo nossas prioridades, aonde estamos avaliando o nosso coração, muitas vezes até olhando coisas que estão precisando de conserto, algumas coisas não só na nossa casa que estavam abandonadas, mas no nosso coração, na nossa vida com Deus. E eu creio que o Senhor também está fazendo isso conosco como povo de Deus, como igreja. O Senhor está fazendo isso com as igrejas, com a instituição religiosa, com os grandes templos que se fecharam e que nesse momento estão se questionando. A obra de Deus se resume àquilo que é feito nas 4 paredes, ou a igreja realmente tem o poder de agir sobre a sociedade de forma determinante, influenciando princípios, influenciando condutas, influenciando a moral, a ética, influenciando o comportamento, influenciando os atos de solidariedade, de generosidade, de cidadania, de justiça. Qual é o poder da igreja? Fora das 4 paredes. Ele é incontável. Ele é certamente através de nós, do exercício do amor de Deus através de nós, o infinitamente mais. E nós estudamos no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 de Neemias, sobre a forma como ele foi impactado, vendo a sua própria pátria destruída, em ruínas, como ele chorou, ele jejuou, ele clamou a Deus, e Deus deu a ele uma estratégia. Um homem que, a princípio, pensava, quem sou eu? O que eu posso fazer para restaurar a minha nação? O que eu posso fazer para ajudar o meu povo? Quem sou eu? O que eu tenho? Qual autoridade eu tenho? Qual recurso eu tenho? Qual conhecimento eu tenho? Que influência eu tenho para mudar alguma coisa, para reconstruir o lugar onde estão enterrados os meus pais? Mas a partir do momento que ele disse, eis-me aqui, Senhor, a partir do momento que ele se comprometeu de todo o coração, Deus visitou o coração dele e percebeu que sim,
havia sinceridade. Deus olhou o coração dele e disse: Ele quer, Ele quer. A palavra de Deus diz, em Filipenses capítulo 2, verso 13, pois é Deus quem produz em nós todo querer, e tanto querer quanto realizar, quando estamos no centro da vontade dele. O que eu preciso fazer para que Deus opere no meu querer? Eu preciso estar no centro da vontade de Deus, ou seja, eu preciso buscar o arrependimento. Eu preciso que o meu coração esteja contrito, disponível, ensinável, quebrantado, sincero, transparente, arrependido. Arrependimento não é só tristeza pelo que você fez e, na verdade, gostaria de não ter feito. Arrependimento é um profundo comprometimento em consertar os seus erros. Consegue perceber a diferença entre remorso e arrependimento? Uma coisa seria Neemias, se você não assistiu os 2 últimos cultos, assista, eles estão salvos no Instagram da Prova Viva e vão ser colocados aqui no canal, creio que ainda não estão, né? Estão já no canal da igreja? Ainda não. Nós vamos colocar no canal do YouTube da Prova Viva, ok? Que é um canal onde a gente está já construindo um acervo e futuramente a gente vai também transmitir ao vivo pelo canal da Prova Viva. Qual que é o link da Prova Viva? Da Missão Global Prova Viva do YouTube? Vou verificar e já passo para vocês. Então, no Instagram você já consegue assistir, depois vocês assistem para que vocês possam ter mais conhecimento a respeito do contexto, né? O contexto histórico, contexto social, contexto econômico, do que estava acontecendo na época de Neemias. Mas o que a palavra de Deus diz é que ele ficou sabendo do que estava acontecendo com o povo dele e ficou profundamente arrasado. Vou lembrar aqui a vocês o que aconteceu logo no capítulo 1. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá, na província, passam por grande sofrimento, grande humilhação. Seus amigos, seus familiares, o seu povo está sofrendo humilhação. Você já teve a experiência de ter alguém que você ama muito sendo humilhado, sendo desprezado, humilhado publicamente? Você já teve alguém da sua família passando por uma terrível violência, uma terrível injustiça? Você já se sentiu obrigado a defender alguém, proteger alguém? Ou diante dessa sensação percebeu que não tinha força ou não tinha condições de defender alguém que você amasse muito e estava sofrendo na sua frente? Qual é a sensação que isso dá em nós? Uma sensação de impotência, uma sensação de desespero, uma sensação de raiva. Mas isso não é suficiente. E quando você percebe que de alguma maneira você pode ter colaborado com aquilo, seja por atitudes ruins ou simplesmente pela omissão ou pela passividade de não ter feito nada, qual a sensação que te dá? Tristeza, vergonha? Todos esses sentimentos atingiram o coração de Neemias. E ele não tinha medo das emoções dele. A Bíblia diz, desde o capítulo 1, que ele simplesmente chorou. Ele chorou muito. Mas ele chorou no lugar certo. Ele chorou na presença de Deus. Ele se lamentou. E passou dias se lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande, Deus temível, Deus fiel à aliança, Deus misericordioso com os que te amam, com os que te obedecem. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração do teu servo, que está fazendo diante de ti, dia e noite,
dia e noite, em favor dos teus servos, em favor do teu povo, dia e noite, dia e noite, dia e noite. É muito interessante que quando a gente começa a estudar a palavra de Deus e a gente se dispõe a deixar que ela transforme os nossos pensamentos e nos ajude a pensar do jeito certo, isso começa a mudar a lente com que a gente enxerga a realidade e a própria vida. Vou só enfatizar um aspecto desse pequeno versículo que a gente leu agora. Não sei se você observou, mas o raciocínio do povo hebreu, o raciocínio do povo judeu, que foi construído pelo próprio Deus desde o início da criação, depois através da vida de intimidade que Deus tinha com Noé, e então os patriarcas. Veja a forma como Deus foi doutrinando o início da criação, e isso acabou, de uma certa forma, sendo protegido, essa mentalidade, essa visão de mundo foi protegida na cultura judaica. Mas nós, que viemos dos gentios, nós precisamos passar por uma transformação da nossa mente tão grande, porque fomos influenciados por diversas culturas, por tantas maneiras de pensar, por tantas filosofias, que muitas vezes temos dificuldade de compreender princípios, porque temos um formato de raciocínio corrompido pela mentalidade desse mundo. Agora, falando de uma coisa bem prática, que talvez você tenha ouvido falar nos últimos tempos por causa das discussões políticas que hoje envolvem o nosso país, o Brasil. Falando sobre direitos humanos, tá? Vou só dar um exemplo. Nós estamos vindo de uma construção de mentalidade política no Brasil há alguns anos, aonde a concepção e a crença a respeito dos direitos humanos na nossa nação tem buscado a todo custo proteger os infratores, proteger os bandidos, promover e lutar pelos direitos dos bandidos. Já ouviram falar disso? Meu amor, bom dia. Vai lá pro seu quarto. Mamãe tá fazendo um culto, tá bom, vida? José acordou. Então, o que nós temos aprendido nos últimos tempos é que, com a influência da mentalidade conservadora na política, está sendo feito um trabalho. Deixa eu pegar o carregador aqui do meu computador, só um minutinho. Senão vai acabar minha bateria. Está sendo feito um trabalho de resgate da mentalidade, do conceito da população. O perfil aqui do Instagram já caiu umas 5 vezes, né, gente? Desculpa. Eu tô transmitindo pelo YouTube aqui também, tá? Depois vocês podem assistir de novo e enviar para as pessoas que o Espírito Santo fizer vocês lembrarem que a nossa reunião tá toda no YouTube. Salva, tá bom? Então, qual é a reforma que Deus está nos proporcionando fazer na mentalidade do brasileiro? A reforma de que os direitos humanos precisam sim preservar a dignidade de todo ser humano, de todas as raças, de todas as classes sociais, inclusive dos bandidos, inclusive dos infratores, que nós acreditamos como cristãos que eles têm sim a chance de terem uma restauração social poderosa, desde que se arrependam. E esse princípio é bíblico. Mas a prioridade da defesa construída pelos direitos humanos é para o cidadão de bem. A construção dos direitos humanos de um país não pode dar preferência à proteção e à defesa do bandido, à proteção e à defesa da família de bem, do povo de bem, da família
que não transgride. Vocês entendem isso? Porém, como a liderança do nosso país já há alguns séculos sofre uma influência grande da corrupção, de forma consciente, o que eles fizeram? Manipularam as leis brasileiras e começaram a construir leis. E como a maioria de nós, né, eu me incluo, nunca se interessou em estudar política, talvez até por preconceito e por achar que a política do nosso país sempre foi muito corrompida, teve muito roubo, sempre teve muita mentira, sempre teve muito engano. Isso acabou fazendo de nós um povo que não quer entender, não quer estudar, não quer ter contato, até porque realmente é chocante, quanto mais a gente estuda, mais a gente se choca, mas a palavra de Deus diz em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E de uns anos para cá eu comecei a me interessar mais por política para poder até aprender a votar. É uma vergonha dizer isso. Mas há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, eu não sabia nem a diferença entre poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, como que funcionava a política do meu país. Sabe como que eu votava? Eu olhava as propagandas políticas e ficava tentando ver quem que parecia mais honesto, ou quem parecia que estava falando a verdade, ou com quem eu tinha mais afinidade, pelo jeito de falar, pelo tipo de projeto, pela fisionomia, e eu acho que a grande maioria do povo sempre agiu assim. Por que nós chegamos no caos que nós estamos hoje? Não é por acaso. Então, nós estamos sofrendo uma transição de mentalidade que passa por um esclarecimento teológico, sim. Por quê? Porque hoje, e eu falo agora como cidadã, tá? Vou falar agora como mãe. Uma mãe que passa por uma tragédia familiar e quer lutar pelos seus direitos, pelo direito dos seus filhos. E a palavra de Deus diz que nós precisamos fazer com que a lei se cumpra. Esse também é o dever da igreja. Tem pessoas que foram doutrinadas pela mentalidade, agora usando uma linguagem política, mas pela mentalidade comunista, pela mentalidade esquerdista, que acha que precisa lutar pelos direitos do bandido antes de lutar pelos direitos da criança, de lutar pelos direitos da mulher, de lutar pelos direitos da família de bem. Eu já fui diversas vezes afrontada, ofendida, intimidada por pessoas dizendo: ué, mas se você perdoou o bandido, por que ele tem que ser preso? E aí, quando você ouve um comentário como esse, você percebe a influência de uma desconstrução teológica através de um viés, de uma contaminação de mentalidade política. E isso traz uma confusão bíblica, porque a pessoa pensa, se você perdoou, por que aquela pessoa tem que ser presa então? Se você perdoou, por que você está lutando por justiça? E aí você, na palavra, tem a chance de esclarecer que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O perdão limpa o teu coração, o perdão lava a tua alma de toda necessidade de vingança pessoal, de todo e qualquer desejo carnal de fazer justiça com as próprias mãos. O perdão faz de você alguém que obedece à palavra e abre mão da raiva, aquela raiva que corrói a pessoa que passa por um crime, por uma violência, por um estupro, por uma injustiça, por um roubo, por uma violência física, patrimonial, psicológica, emocional, conjugal. Isso gera uma raiva, uma revolta que o perdão vem e arranca
de dentro de nós. Como isso é poderoso, maravilhoso e completamente espiritual. Não é do dia para a noite, é uma decisão. Quando a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, ela está dizendo, é natural que você fique revoltado, mas pense bem no que você vai fazer com essa revolta. Não faça nada além daquilo que é justo. Estão entendendo isso? Por que isso me veio à memória? Porque lendo a oração de Neemias, eu vi que ele disse ao Senhor o quê? Deus dos céus, Deus grande e temível, Deus fiel à aliança e misericordioso com os que te amam. Deus é misericordioso com aqueles que o amam. E a palavra de Deus nos ensina que aqueles que amam são aqueles que obedecem os mandamentos. Deus tem misericórdia daqueles que amam a Ele. Deus tem misericórdia daqueles que obedecem os mandamentos. Deus tem misericórdia daqueles que se arrependem. Misericordioso com os que te amam, obedecem aos teus mandamentos. Ah, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração do teu servo, que está fazendo diante de ti dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, em favor dos teus servos. Em favor do teu povo. Vocês estão entendendo isso? Até para orar, você precisa saber por quem orar. Até para clamar diante de Deus, até para interceder, interferir em algo. Você não vai ver nas Escrituras nenhum momento em que um homem de Deus, uma mulher de Deus, entrou diante do Senhor para clamar por um povo que não se arrepende. Porque todas as vezes que Deus estava diante de um povo que não se arrepende, ele movia o coração do sacerdote e do profeta para ir até o povo antes que a misericórdia de Deus chegasse ao povo, para dizer, arrependei-vos, 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 arrependei-vos. E o que é o arrependimento genuíno? Senão a tristeza profunda, aliada à vontade e o desejo e à convicção, o comprometimento de consertar o mal que se fez. Isso é arrependimento. Por isso a gente fala tanto com as mulheres que sofrem violência doméstica. Ah, pastora, mas ele pediu perdão. Ele apareceu com flores. Minha querida, mas você ainda está hospitalizada. Ele te espancou. Ele tentou te matar. Mas isso é porque ele tinha bebido. Na verdade, ele é uma pessoa boa. Minha querida, mas já é a 5ª vez que ele faz isso. Mas, pastora, ele me pediu perdão, ele disse que está arrependido. Minha amada, quantas vezes ele já disse que estava arrependido? Ah, pastora, todas as vezes ele se arrepende. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? A verdade é que se ele te espancou novamente, se ele foi para cima de você com uma faca, se ele disse que ia te jogar da janela, ele não se arrependeu. Se ele não se arrependeu, a misericórdia de Deus não é para ele. E então o Senhor vai livrar quem? Deus vai livrar o seu povo. Então nós temos que lutar por aqueles que são fiéis a Deus. Nós temos que lutar e proteger aqueles que se arrependem. O que faz alguém que se arrepende? Como eu sei que alguém se arrependeu? Como eu sei que eu me arrependi?
Eu sei que eu me arrependi quando eu me apresentei diante de Deus e disse: Senhor, eu estou tão triste com o que eu fiz. Eu estou tão triste com o que eu senti. Eu estou tão triste com o que eu desejei e até pensei em fazer. Ah, Senhor, me perdoa. Eu estou completamente disponível para consertar os meus erros, confessar os meus erros publicamente e pagar o preço que for para que a justiça seja feita, inclusive na minha vida. Esse é o comportamento de quem se arrependeu. Sabe o que vai acontecer? A misericórdia de Deus vai ser atraída sobre a vida dessa pessoa. Eu trabalho no sistema prisional, tenho acesso a várias pessoas que estão pagando, cumprindo pena na prisão, que se arrependeram. Sabe o que Deus faz com quem se arrepende e está lá dentro? Ah, Deus faz tantas coisas. Tem cultos lá dentro onde a palavra de Deus é ministrada, as pessoas são curadas, são libertas dentro da prisão. Existe sim o agir de Deus através da justiça, muitas vezes até diminuindo a pena da pessoa por bom comportamento. Existe sim um trabalho de ressocialização sendo feito dentro da prisão, as pessoas são resgatadas, são restauradas, lá dentro é ensinada uma profissão para a pessoa sai de lá, ela tem a chance de recomeçar a vida dela com dignidade, porque ela se arrependeu, porque ela atraiu o favor de Deus, porque ela decidiu ouvir um psicólogo, porque ela decidiu se arrepender de verdade, ter uma reconstrução de dentro para fora. E isso, a palavra de Deus nos diz que é possível de acontecer. Agora veja, Neemias soube que o povo estava destruído por causa da própria desobediência. Era necessário que o povo se arrependesse. Ele clamou e Deus deu para ele uma estratégia. Ele estava com muito medo, sim. Era um projeto grandioso demais para as capacidades que ele tinha, para as origens que ele tinha. Mas a partir do momento que ele clamou diante de Deus e falou: Senhor, eu me arrependo pela iniquidade do meu povo. Eu peço perdão em nome deles. Me dá força para ir lá. Eu estou disposto para ir lá. Não fui eu que destruí a nação. A nação está destruída por causa da própria desobediência dela. Mas eu estou aqui. Neemias falou: eu quero ir lá reconstruir. Me usa, me dá coragem. Eu preciso de tudo, a começar de coragem. Eu preciso de coragem. E a palavra de Deus diz que ele se apresentou diante do rei. O rei viu graça nele. Ele disse: eu sou só um copeiro. Mas ainda assim o rei falou para ele: o que você tem? Por que você está tão abatido? Você está tão triste? E ele disse: o lugar onde meus pais estão enterrados está em ruínas. O meu povo está sofrendo humilhação. O meu povo está sendo completamente arruinado de forma que ele virou um vexame para as outras nações. Eu não posso deixar isso acontecer, porque esse é o povo escolhido de Deus. Esse é o povo escolhido do meu Deus, com quem o meu Deus fez uma aliança poderosa. É a propriedade exclusiva do Senhor, um povo santo, um povo separado para a santidade, como diz em Levítico. Eu preciso ir lá, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso lutar, eu preciso me colocar na brecha. Eu preciso fazer o povo se lembrar quem é o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de aliança, o Deus temível, o Deus fiel e misericordioso àqueles que o amam. Eu preciso ir lá dizer para o meu povo: não se entrega. Não se entrega ao medo, não se entrega à confusão, não se entrega à mentalidade corrompida desse mundo. Não se entrega. Não se entrega à desobediência, à idolatria, à ganância. Não se entrega. Não se entrega à confusão, não se entrega às más notícias, não se entrega à maledicência, não se entrega ao falso testemunho, não se entrega.
Não se entregue à murmuração. Não se entregue à injustiça. Não se entregue ao desejo de morte, ao pensamento suicida. Não se entregue à depressão. Esse era o grito que estava no coração de Neemias e que está no meu coração nos dias de hoje. Reage. Era algo humanamente impossível. Humanamente impossível. Mas a palavra de Deus diz que o rei deu a ele autoridade. Várias cartas para entregar aos governantes, dizendo: deixe ele passar, porque ele está indo em uma missão nobre. E logo Neemias diz: eu não contei para ninguém o que Deus colocou no meu coração, verso 12 do capítulo 2. Deus colocou no meu coração que fizesse por Jerusalém. E então, chegando lá, ele já foi recebido de forma intimidatória. Será que existe essa palavra? Ele já foi recebido com intimidação, de forma ostensiva, justamente porque Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, viram que tinha alguém interessado no bem dos israelitas e começaram a ficar muito irritados e revoltados. Quando eu decido perdoar e dessa forma estou reconstruindo os muros da minha alma, as proteções do meu coração, o diabo fica irritado. Ele não quer o meu bem. Todas as vezes que você se comprometer a fazer algo para proteger a sua intimidade com o Senhor, o diabo vai ficar irritado e ele vai tentar se opor a isso. Você vai encontrar oposição, intimidação, ataque, confusão. Ele não quer que você reconstrua o lugar de intimidade com Deus na tua alma, no teu coração, nos teus pensamentos. Todas as vezes que o inimigo vê você tentando fazer algo para restaurar a reputação de um homem de Deus, uma mulher de Deus, atacado injustamente, ele não vai gostar, ele vai querer te intimidar, ele vai querer se opor a isso. Todas as vezes que o diabo vê você tentando restaurar a obra de Deus, a casa de Deus, a cidade de Deus, o povo de Deus, ele vai ficar irritado e vai querer fazer oposição, intimidação. Tudo isso aconteceu com Neemias. E a palavra de Deus diz que quando ele começou a reunir o povo e contar o que Deus tinha falado com ele, o povo começou a se encher de coragem para realizar um bom projeto, verso 18 do capítulo 2. E então, no capítulo 3, como eu compartilhei no culto de quinta-feira, ele começa a distribuição do trabalho. E o povo foi se dividindo e reconstruindo os muros que tinham sido destruídos, fechando as brechas. Brechas teológicas, brechas bíblicas, brechas de comportamento social, de responsabilidade social, de cidadania, de proteção da família, de responsabilidade civil, de prevenção, de consciência sanitária. Muitas das coisas que nós estamos reconstruindo hoje na nossa vida diante de uma tragédia terrível como a que a gente está vivendo. E a palavra de Deus diz que logo no capítulo 5, Neemias começou a trazer soluções para as injustiças sociais. Veja que isso também é divino. Assim como nós hoje estamos reunindo cesta básica, fazendo máscara para doação, nós estamos recebendo, sim, todos os tipos de doações para ajudar as pessoas. Ontem eu fiquei sabendo de uma senhora que mora perto da minha casa, que explodiu o fogão da casa dela numa instituição onde ela cuida de 52 crianças. Queridos, as pessoas no meio dessa tragédia de pandemia ainda estão vivendo tragédias pessoais.
E algumas pessoas extremamente simples e sem recursos ainda reúnem força do nada para cuidar de crianças carentes. Imediatamente eu falei, gente, conta comigo, conta com a minha igreja. Nós estamos ainda em obra, nosso espaço está colocando piso, pegamos um espaço completamente vazio, sem parede, sem teto, sem piso, sem encanamento, sem nada. Mas nós falamos, do nada, Deus vai fazer aqui um lugar, um centro assistencial, uma casa onde as pessoas vão encontrar resposta, cura, libertação. E começamos sem nada. Cada um dando tudo que tem dentro da minha equipe. Sendo que muitos ficaram desempregados com a crise do coronavírus. Muitos ficaram doentes, foram hospitalizados, pararam de trabalhar. Mas a nossa coragem vem do céu. O nosso recurso vem do céu. A nossa alegria vem do céu, porque nós estamos andando no Espírito. E veja o capítulo 5 de Neemias. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Vejam, eles estavam empenhados em reconstruir o muro, mas tinha gente reclamando. Eles estavam empenhados. Vai acabar o tempo da transmissão do Instagram, eu vou começar uma nova live, ok? Mas nós estamos aqui ainda transmitindo ininterruptamente pelo canal do YouTube, ok? Falando com o pessoal do Instagram da Missão Global Prova Viva. Nós temos 1 minuto e meio. Quando encerrar, eu abro novamente, ok? Veja só, enquanto eles trabalhavam, nós estamos em isolamento social, mas meu esposo todos os dias coloca máscara, toma todas as precauções, vai para a obra para ver como é que está sendo o encanamento, como é que as pessoas estão trabalhando. Nós não paramos de pagar os pedreiros. Como? Milagre. Além dos nossos dízimos, além das nossas ofertas, nossos alunos se propuseram a ajudar, às vezes com R$5, R$10, Deus está fazendo algo tão maravilhoso. Nós estamos surpresos, porque as pessoas mesmo passando dificuldade, elas não desistem da obra de Deus, elas não desistem da casa de Deus, elas não desistem de dar cesta básica, elas não desistem de costurar em casa máscaras para dar para as pessoas das comunidades. E eu quero dizer para você que nós acreditamos no poder da generosidade, e justamente por causa dessas pequenas atitudes, o povo de Deus, o povo da Prova Viva não vai passar dificuldade. Nós não vamos ficar sem ter o que comer. Sabe por quê? Porque nós estamos dando o que comer para aqueles que não têm. Esse é o princípio de abundância e de prosperidade da palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos, sim, de restrição. Durante a pandemia, deixa eu só recomeçar aqui no Instagram ao vivo. Durante a pandemia, muitas pessoas estão compartilhando na rede social, elas em casa, assistindo série, assistindo vídeo, e aquele banquete de comida, e pedindo comida todo dia, cada dia num restaurante diferente. E eu fico pensando, né? Aqui em casa não tá assim. Aqui em casa, a gente está restringindo todas as nossas compras. A gente não está comendo tudo que dá na nossa cabeça. Não. A gente está vivendo além do isolamento social, além da pandemia, além de todas as nossas preocupações. Nós estamos vivendo um tempo de jejum. Um jejum obrigatório. Porque a gente está economizando até na nossa comida. Tem gente que fala assim, não, eu economizo com tudo, mas com comida não. Pelo menos comer, a gente tem que comer tudo que a gente gosta. Falei, mas não está dando. Não está dando. Porque a gente precisa ajudar. E quando a gente começa a olhar a miséria dos outros, a gente pensa que um biscoito
mais barato que a gente consegue comprar, ao invés de um só, a gente compra 3 e dá 2 pacotes para quem não tem. E essa tem sido a nossa mentalidade. A mentalidade de entender que a gente tem uma responsabilidade social, além da responsabilidade de clamor, de oração e de ensino da palavra, porque isso também é o papel da igreja. E olha como Neemias agiu. Alguns ali diziam, nós, nossos filhos, nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer, a gente precisa continuar vivo. Outros diziam assim, tivemos que penhorar nossa casa, nossa vinha. Meu Deus, penhoramos nossas terras para conseguir trigo, para matar a nossa fome. Ainda havia outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar imposto cobrado sobre as nossas terras, sobre as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue, o próprio povo judeu, nossos compatriotas, e de nossos filhos, apesar de serem tão bons quanto os deles, ainda assim a gente tem que se sujeitar. Nossos filhos e nossas filhas à escravidão. O povo judeu estava pegando o próprio povo judeu como escravo. Meu Deus, o que isso fala para nós? Pessoas que obrigam os funcionários em tempo de pandemia a trabalhar e não dão a eles proteção, máscara, álcool, luva. Meu Deus. Somos alguém uns melhores que os outros? Somos uns melhores que os outros? Se existe algo que a palavra de Deus diferencia, é entre o justo e o ímpio. E aqui, dentro de uma linguagem de Novo Testamento, eu vou te dizer que a palavra de Deus distancia e diferencia aquele que realmente se arrepende e o que não se arrepende e insiste na iniquidade. Isso a palavra de Deus diferencia. Mas no meio do povo de Deus não há diferença. Somos todos absolutamente iguais. E o povo começou a reclamar para Neemias. Meus filhos são iguais aos deles, mas estão sujeitos à escravidão. Nós estamos passando fome. E algumas das nossas filhas já foram entregues como escravas e a gente não pode fazer nada, porque a nossa terra e a nossa vinha agora pertence aos outros. Neemias, quando ouviu essa reclamação e escutou essa acusação, ele ficou furioso. Verso 6 do capítulo 5. E a palavra de Deus diz, nos relatos do próprio Neemias, fiz uma avaliação de tudo. E então, repreendi os nobres, repreendi os oficiais e disse, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Então eu convoquei uma grande reunião contra eles e eu disse, na medida que possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus próprios irmãos? Assim, eles terão que ser vendidos a nós. De novo, porque nós vamos comprá-los. E eles ficaram em silêncio, porque eles não tinham resposta. Eles não tinham resposta. Presta atenção. Neemias estava lá, de corpo, alma, espírito, mas também estava com o bolso. Neemias falou, eu vou comprar os escravos de volta. Pode avisar eles que eu vim aqui dar o que eu nem tenho. Porque eu vou fazer justiça. Eu vou fazer o que o governo não está fazendo. Eu, como igreja, vou fazer o que o governo devia estar fazendo. Ou está tentando fazer, mas não consegue na sua plenitude, porque assumiu um governo endividado, um país endividado. Neemias estava aqui, fazendo um papel social, como a nossa igreja também está fazendo.
E agora eu digo para você, se você não está nesse momento fazendo nada para ajudar alguém, venha para a Prova Viva e nos procure, porque nós temos projetos onde você pode doar R$ 5, R$ 10, R$ 100, R$ 500, R$ 1.000, eu não sei. Cada um dá conforme aquilo que tem. Ontem uma amiga minha estava doando um fogão para essa casa que explodiu o fogão com 52 crianças para alimentar. E essa minha amiga está passando dificuldade porque ela tem 2 lojas que foram fechadas na pandemia e ela já está quase 1 mês sem faturamento nenhum, já teve que demitir funcionário, mas ela estava doando um fogão. E muitas vezes a gente vê, nesse tempo, onde tantos estão passando fome, aqueles que têm, retendo o que têm, escondendo o que têm, escondendo o que têm, deixando de dizimar, deixando de ofertar, deixando de semear e compartilhar. Meu Deus, mas será que não é justamente nesse tempo que Deus está com uma lupa no nosso coração? Se você não oferta na sua igreja porque você não confia nela, você está na igreja errada. Me desculpe te dizer isso. Neemias ficou indignado. E ele disse no verso 10, eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança, também estamos emprestando dinheiro e trigo para o povo, mas nós vamos acabar com a cobrança de juros. Olha o que Deus faz quando começa a restaurar um povo, uma família, uma nação. Devolvam-lhes imediatamente as suas terras, as suas vinhas, as suas oliveiras, as suas casas e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite. E olha o que eles responderam no verso 12. Neemias, nós devolveremos tudo que você citou. Nós não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. E então eu convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sobre juramento que cumpririam a promessa feita. E Neemias disse assim, sacudi a dobra do meu manto e disse, assim Deus sacuda da sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. E toda a assembleia disse, amém! E louvaram o nome do Senhor. E o povo cumpriu o que prometeu. Se você fez um voto com Deus, se você disse, eu vou ajudar, não volte atrás. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele vai mudar a sua sorte. E quando Ele olhar a sua vida dos céus, Ele vai sentir orgulho de você. Algumas pessoas estão perguntando qual o verso. Eu vou repetir. Neemias, capítulo 5, inteiro. Agora acabei de ler o verso 13. E então também sacudi a dobra do meu manto e disse, Deus, assim sacuda também da sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa e não for fiel, devolvendo a Deus 10% daquilo que recebe, e ainda assim, ofertando generosamente, compartilhando. Ofertar é exatamente isso. É você parar e pensar, poxa, eu amo esse biscoito.
mas eu vou escolher comprar um mais barato, para que eu possa comprar 3 ao invés de 1. Para que eu possa compartilhar com as crianças que não tem nenhum. Para que eu possa levar comida para quem não tem como nem ficar com medo de um vírus, porque já convive com medo da fome. Isso também é o papel da igreja. Isso também é papel da igreja. Nós estamos descobrindo nesse tempo de pandemia que você não precisa se endividar para ter um templo gigante. Você pode reunir as pessoas nas suas próprias casas através da internet e ter um templo que você é capaz de honrar. Mas sim reunir recursos para ajudar a matar a fome do povo, para levar água para quem não tem água para beber, para ajudar as pessoas que não têm nem mesmo água encanada, como muitas famílias que eu já visitei aqui no Rio de Janeiro, que tomam banho numa caixa d'água e naquela mesma caixa d'água pega água para fazer comida e naquela mesma caixa d'água pega água para fazer sua higiene, escovar os dentes, faz sua necessidade no mato. A igreja precisa abraçar a sociedade também para fazer aquilo que é justo, para fazer aquilo que é certo. E Neemias, quando foi lá reconstruir os muros, ele viu que precisava, sim, de justiça social, e ele fez a parte dele. E a partir do verso 14, ele fala, eu também estou dando o meu exemplo. Por temer a Deus. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho nesse muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para trabalhar. E não compramos nenhum pedaço de terra. A gente usou tudo que a gente tinha para comprar de volta os escravos, para saciar a fome do faminto, para reconstruir os muros da cidade. Se você abrir a palavra de Deus em Esdras, no capítulo 2, você vai ver que os acontecimentos relatados no livro de Esdras cobrem exatamente um período há cerca de 80 anos e contam a história daqueles fiéis diligentes que venceram a oposição e a resistência para reconstruir os muros e o templo de Deus. E até quando o povo estava cansado, desanimado por causa das provocações dos seus inimigos, Deus enviou ali o profeta Ageu, o profeta Zacarias, nos templos de Neemias. Veja, a lista dos exilados que voltaram desde o capítulo 2 já começa ali a dizer que vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar. Veja quantos homens estavam ali. Mais de 40.000 pessoas. Os levitas, os sacerdotes, os cantores, os porteiros do templo, no capítulo 2 inteiro. E ali, no verso 68, diz assim, quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, viram que estava destruído. E alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo do Senhor, aquele antigo local. E de acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria tudo o que podiam para essa obra, chegando a 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata, 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, os servidores do templo
bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem ali para reconstruir o altar, reconstruir o templo. Isso diz respeito ao lugar de santificação, ao lugar do teu querer, ao lugar da tua vontade. Muitos não dão porque não querem, mas a palavra diz que Deus opera no querer, tanto no querer quanto no efetuar. Deus está ali olhando desde da primeira oferta feita para a construção do templo, do tabernáculo, nos tempos de Moisés. Veja lá em Êxodo. Êxodo capítulo 25, Deus visita Moisés e fala: constrói o tabernáculo, ministra o coração do povo. Capítulo 25 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta e receba de todo aquele cujo coração estiver impelido a dar. O Senhor estava com uma lupa no coração do povo e dizendo a Moisés: receba somente daqueles que querem. Aos que não querem, nem receba, nem peça. Porque eu, o Senhor, estou com os olhos no coração daqueles que estão compelidos a dar. E nos dias da construção do tabernáculo, o Senhor inclusive disse a Moisés exatamente do jeito que ele queria, o lugar da habitação. O lugar que iria representar a presença de Deus. A mesa, os utensílios, os detalhes da roupa dos sacerdotes. E as ofertas deveriam ser de ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras preciosas, para que ficassem encravadas no colete sacerdotal. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu mostrar, disse o Senhor, conforme o modelo do tabernáculo e cada utensílio. Nós precisamos realmente reconhecer que na nossa vida, o nosso querer mostra onde está o nosso coração. E esse é o tempo de um querer santificado. Peça a Deus para te dar desejo, o desejo certo de fazer o que é certo, o desejo certo de compartilhar, o desejo certo. Teve uma pessoa esses dias na igreja que falou assim para mim: eu estou passando tanta necessidade que eu decidi que eu não vou dar meu dízimo e nem ofertar, mas eu estou sentindo paz no meu coração, porque Deus sabe o que eu estou passando. Obviamente eu iniciei, porque a palavra de Deus me ensina como sacerdote a não pedir a ninguém que não quer. Porque muitas vezes a paz vem como fruto do engano. A paz vem com o distanciamento do coração de Deus. E ao sacerdote cabe orar: Senhor, Espírito Santo de Deus, abre os olhos daquele que está acostumado em não sentir que é a casa de sua casa. Abre os olhos daqueles que não têm desejo algum de ajudar. Porque isso tem a ver com o centro da vontade. Por isso a Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Dele procedem as saídas da vida. Por isso a Bíblia diz que ao que tem será dado e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque o Senhor está olhando o coração. Nesse tempo, não deixe de ajudar quem precisa. É difícil, eu sei, assumir plena responsabilidade pelas nossas vidas e até confessar dizendo: poxa, eu não ajudo porque eu não quero. Meu querer precisa ser santificado.
Porque muitas das vezes eu não ofertei na obra de Deus porque eu não estava com vontade. É difícil assumir isso, mas nós precisamos confessar diante de Deus que nós temos dificuldade de ser generosos. Que o nosso coração é egoísta e no tempo de dificuldade, onde a gente devia ser mais generoso, parece que a gente fica mais egoísta ainda. Mas o nosso Deus está dizendo, não seja escravo do medo. Essa é a hora da gente sair para a rua, de máscara, de luva, com o devido distanciamento de 2 metros, entre qualquer pessoa que não seja da nossa casa. Mas está na hora da gente ajudar e fazer a nossa parte. Não só com relação à nossa igreja local, o nosso templo, que precisa, sim, de argamassa. Estou aqui com uma pessoa que está acompanhando a obra. O que está precisando lá na obra? Argamassa, cimento, piso, tinta para pintar a igreja, parede de drywall para fazer as salas de atendimento. Precisando de tudo, né? De tudo. A gente não tem nada, não tem piso, nem cadeira, nada. É uma congregação que está abrindo, começando agora. Vamos começar a colocar o piso. Começamos esses dias. Colocamos o quê? Uns 2 metros quadrados de piso. Temos 100 metros ao todo para colocar. Então, eu vou levar vocês lá, eu vou compartilhar com vocês, vou levar aqui pelo canal do YouTube, para que vocês conheçam a sede, que é a sede da igreja, que também é a sede assistencial, que também é a sede da escola bíblica, não do Clube Detox da Alma, que é um instituto privado, mas da igreja Prova Viva, da missão global Prova Viva. Agora, tua generosidade vai além. Tua generosidade precisa ser... Deixa eu dar um exemplo. Uma amiga minha estava internada com coronavírus e me mandou mensagem dizendo: eu cuido da minha filha sozinha, tenho uma filha de 15 anos, sou divorciada, o pai não participa da criação, como a grande maioria das mães. Minha filha está em casa, meus familiares são idosos. Eu preciso que você me ajude. Minha filha agora está com febre. E eu não sei o que fazer para ajudar, porque eu estou internada. Você imagina o desespero dessa mãe. Eu falei para ela assim, pede para sua filha bater na porta do vizinho e pedir alimento, pedir um termômetro. Ela estava hospitalizada, tinha acabado de sair do CTI. Ela não conseguia mal falar comigo. Ela disse, o celular da minha filha está quebrado. Eu não consigo nem ouvir a voz dela, ela não consegue mandar áudio. Eu mandei mensagem para a filha dela. Falei, bate na porta do vizinho. Sabe o que ela me respondeu? A vizinha tá com medo de mim, porque a minha mãe estava com coronavírus. Então a minha vizinha não me atende. Eu bato na porta dela, ela não abre a porta. Ela disse, eu pedi uma entrega de comida. Quando eu saí na porta para pegar a comida, só de eu sair na minha porta, eu vi pelo olho mágico que a vizinha foi desinfetar o corredor do prédio, foi desinfetou a porta dela, desinfetou o corredor, desinfetou a minha porta. E agora, quando eu precisei de ajuda, ela não queria abrir a porta para mim. E eu pensei, meu Deus, se eu fosse vizinha dessa menina, o que eu faria? Gente, pelo amor de Deus, eu ia pegar um saco de lixo, ia entrar, ia fazer um buraco, enfiar minha cabeça, ia colocar a máscara, eu ia colocar a luva, eu ia fazer alguma coisa. Mas como que eu posso negar socorro para uma pessoa que está com sintomas de coronavírus e a mãe está internada e é uma menina menor de idade, sozinha em casa, que não sabe cozinhar, que não sabe o que fazer, que não tem um termômetro?
Pelo amor de Deus. Agora está na hora de você mostrar quem é o Deus que você serve. É o Deus bondoso, misericordioso, fiel à aliança, o Deus de Neemias. Esse Deus poderoso que é justiceiro, porque ele é justiça. Ele chega no meio de um povo para restaurar a sorte do povo, ele estabelece justiça, ele fala para quem tem, exatamente como Neemias falou, tira os juros! Vamos comprar de volta esses escravos! Vamos restaurar a dignidade do povo. Compartilha alimento, compartilha dinheiro, compartilha o que você tem. De que vale a vida se não for para compartilhar o que você tem para salvar a vida de outro? Pelo amor de Deus, como é que você dorme à noite? Melhor é a paz de quem vive com pouco do que a abundância e o banquete de quem vive brigando. Algumas famílias estão passando dificuldade porque não conseguem conviver. Nós estamos recebendo denúncias e queixas de abuso sexual infantil e violência contra a mulher num aumento de mais de 50% no tempo de pandemia. E nosso papel como igreja é denunciar. Nosso papel como igreja é oferecer um lugar seguro para essas mulheres que estão sendo ameaçadas de morte e não tem para onde ir. E para isso nós precisamos da nossa sede concluída. Eu quero finalizar esse culto deixando aqui o meu apelo. Para você que quer ajudar a finalizar o Templo da Prova Viva e ajudar no projeto social, você pode baixar o aplicativo da Prova Viva. Baixando o aplicativo da Prova Viva, você pode doar pelo aplicativo. Ou entrando em contato através dos dados que estão aqui na descrição do vídeo. Os dados que estão no perfil de Instagram da Prova Viva, você pode ajudar. A minha oração é que Deus toque o teu coração e te diga, não seja escravo do medo. Compartilhe. Doe-se, não somente o seu dinheiro, mas o seu trabalho ajudando a fazer máscara, se você tem dom de costura. O teu trabalho, se você é do Rio de Janeiro, me ajudando a levar essas cestas básicas, esses recursos, nas comunidades, no lixão de Gramacho. Se você tem dom, além do seu dinheiro, além do alimento que você quer compartilhar, da tua compra do mês, se você é alguém que ora e quer participar da torre de vigília, de clamor de madrugada, de dia e de noite, como orava Neemias e orava os homens de confiança, as mulheres de confiança, os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, os servidores do templo, os voluntários. Então, nos procure para entrar no nosso grupo de intercessão. Nós estamos envolvidos, comprometidos, completamente com a obra de Deus. E nós contamos com você. E eu profetizo sobre a tua casa que tem um coração quebrantado, arrependido e generoso. Não haverá discórdia, não haverá discussão, não haverá maus tratos, não haverá violência. Em nome de Jesus, essa é a palavra que eu profetizo sobre a tua família. E se você está em outros estados, nos ajude mesmo assim. Nós estamos com um centro de atendimento, de aconselhamento, de ensino bíblico online, através do aplicativo. Deixe o seu pedido de oração. Você pode sim ser membro da Prova Viva de outros estados, porque nós temos membros de outros países que nos ajudam através de dízimos, ofertas de alimento. Nós temos uma conversão de valores para moedas de outros países, para quem quer doar alimento, doar medicamento, doar álcool gel, doar máscara. Nos procure.
Eu já caminho com um projeto de evangelização e ensino há 10 anos para pessoas de diversas nações. Então, se você está no Brasil, mas está em outro estado, me procure, venha congregar conosco, através dos cultos online, porque nós temos encontros regionais, presenciais também. Passando a pandemia, eu vou estar no seu estado, eu vou estar na sua cidade. E nós vamos ter a chance de celebrar pessoalmente o que Deus está fazendo nessa pandemia. Milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Eu já orei por pessoas com coronavírus e elas foram curadas. Obviamente. Porque o nosso Deus cura câncer, cura HIV, cura doenças autoimunes, cura falência múltipla de órgãos, cura KPC, cura coronavírus. Amém? Se você crê nisso, diga: eu creio nisso. Eu creio nisso. Esse é o meu Deus. E nesse tempo agora, eu quero clamar por você, declarando essa palavra. Com a melodia, ele me encontrou. Haja paz. Me cercou com haja prosperidade na tua casa. Eu profetizo que nessa semana você vai receber um sinal da abundância do Senhor como resposta à tua oferta, à tua doação, ao teu compromisso, ao teu comprometimento. Se você estava dominado pelo pânico, o Senhor te liberta nessa manhã. De Deus, eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Creia! Creia! Ergue a tua voz agora e começa a clamar pela tua casa, pela tua saúde, pelas tuas emoções, pelos teus familiares. Antes de nascer, há um propósito, há uma promessa. Você não vai morrer enquanto não cumprir a promessa de Deus para a tua vida. Coloca diante de Deus o teu querer. E se você não tem sentido vontade de ajudar, chora, 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 chora pela miséria da tua alma. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu quero ajudar mais. Eu quero ajudar mais. Eu quero querer. Senhor, me dá um querer santificado. Me dá um querer santificado. Eu quero, Senhor, o teu coração no meu coração. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou. Eu sou filha de Deus. O Senhor me conhece. O Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. O Senhor me disse: não temas, não te espantes. Ah, não duvide. Então, somente creia. Eu sou filho de Deus. Receba a tua cura, Senhor. Eu repreendo a palpitação, o medo exacerbado, desproporcional, o pânico, a ansiedade. Eu repreendo em nome de Jesus. O poder da intimidação seja neutralizado agora. O poder ofensivo da ameaça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
E começa a lembrar todas as vezes que Deus te livrou. Todas as vezes que Deus saciou sua fome. Todas as vezes que Ele abriu o mar. Sou filho de Deus. Quando sou filho, abriu o mar para eu passar. Ele abriu o mar. Feito amor minha Alcançou. me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Cantemos. Eu sou filho de Deus. Cantei. Eu sou Eu sou filho de de Deus. Deus. Eu sou Mais filho escravo da ansiedade, do pânico, da angústia, da preocupação. Eu sou filho de Deus. Aleluia. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, o poder Quantos do são filhos Espírito aqui nesse Santo lugar? estejam sobre a tua vida, sobre a tua Quantos são casa filhos aqui nesse lugar? e sobre toda a igreja. Eu não sou mais escravo do Eu medo. profetizo sobre o teu bairro, sobre a tua rua, sobre o teu estado, Sou filho sobre o teu país. de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não sou mais escravo do Eu não sou medo. mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado. Nosso devocional, a partir de amanhã, segue no canal do YouTube da Prova Viva. 6 horas da manhã, amanhecendo com Deus. Amém? Deus te abençoe. Quinta-feira temos culto. 20 horas, 8 horas da noite. E no domingo, nosso culto da família, 10 horas da manhã. Amém? Não deixe agora, imediatamente, agora, de nos procurar para poder nos ajudar e dizer: eu sou um voluntário, eu quero contribuir com a obra de Deus, com as obras sociais da Prova Viva. Amém? Nós temos a nossa equipe já à sua disposição, agora no WhatsApp da igreja, no WhatsApp do Clube Detox da Alma, que está nos ajudando como parceria. Nós temos, sim, os funcionários estão ajudando voluntariamente a receber a sua inscrição, a sua contribuição e encaminhar para a igreja. Amém? E quando você vier nos visitar pessoalmente, você vai chegar lá e dizer: olha, eu ajudei. Tem um tijolinho aqui com meu nome. Tem um pouquinho de tinta nessa parede aqui com meu nome. Amém? E quando eu for nas comunidades levar os alimentos, eu vou levar vocês comigo. Tá bom? Através das redes sociais. Você vai poder apadrinhar uma criança, uma família. Amém? Que delícia, que especial, que lindo. Louvado seja Deus. Tempo de restauração. Que cavalga para vencer todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, meu irmão, não varie encantamentos. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória
Esse chuva chama que arde no teu arraial. Ouve esse vivas de júbilo. Guarda esse sentimento que Deus está produzindo no teu coração. E não deixa que nada estrague isso. Deus te abençoe. Até o próximo culto. Uma prova viva. Porque Deus te faz. Prova viva, testemunho vivo. Na tua casa, no teu bairro, na tua cidade, no teu estado, no teu país.